Rapaz, gente, olha que se fica, quando tá claro assim, eu coloco aqui o zoom, lá fica branco aqui, fica branco, tá vendo? Aí eu tenho que botar o zoom não, o foco ali. Mas vamos lá. Olha que interessante, sempre os números fazendo coisas bonitas. Dia 25, 27 de março, números 25, 27. 5757. Vamos embora. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Gente, rapidinho. Não se pode eu tocar minha camisa não, porque é quarentena, gente. Eu não aguento mais ficar em casa. Eu também não saio. Eu falo, mas eu nem suei. Tô brincando, vamos lá? Você viu que eles, vou de novo. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher medianita que morreu era Cosbi, filho de Zur, chefe de um clã midianita. Lembra de Zur? O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram: de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. É Carme, né? De Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben,
foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Esses Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Age, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esron, o clã Esronita; de Amul, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo os seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita. Tem lugar que fala que alguns manuscritos dizem por meio de Puva, o clã Puvita. Então, Puva, Puvita, Puá, Punita. Enfim. Números 26, verso 24. De Jasub, o clã Jasubita; de Sinron, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jalenita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Esses foram os clãs descendentes de Gileade. De Jezer, o clã Jezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, abre parênteses, aqui ó, Maquir foi o pai de Gileade e também era entre parênteses, eu não falei, desculpa gente, 29 verso 26. Agora 29 verso 33, abre parênteses, desculpa, números 26 verso 33, abre parênteses. Zelofeate, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Fecha parênteses. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita;
De Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela. De Ecrã, o clã Eranita. De Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, muitos manuscritos dizem de Sefufã, isso é comentário, muitos manuscritos dizem Sefufã. Então vamos lá, de Sufã, números 26 e 39, de Sufã, ou Sefufã, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, conforme o Pentateuco, o Samaritano e o Vulgata, e a Vulgata. O texto massorético não traz de Arde, então esse Arde aqui não contém no texto massorético, só no Pentateuco, Samaritano e Vulgata. Então vamos lá de novo, verso 40, parte B. De Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamita. Não, de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Suá, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Caraca. Desde os descendentes de Aser, segundo os seus clãs, foram de Imna, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Será, não tem acento, Será ou Será, S-E-R-A. Esses foram os clãs de Aser, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo os seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naftali. Foram contados 45.400 homens. O número total de homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra... Eu derrubei o caderno, desculpa, gente. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre clãs maiores e os menores. Entre os clãs maiores e os menores. Tô gasgando. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã gersonita. De Coate, o clã coatita. De Merari, o clã merarita. Estes também eram clãs levitas. O clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita,
Musita, você conhece, Musita, o clã coreíta. Coate foi o pai de Amrão. O nome da mulher de Amrão era Joquebede. O nome da mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23 mil. 23 mil levitas. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto. E nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava dentre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filhos, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram à minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá a vida, designe um homem como líder dessa comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, e o comissione
na presença deles. Ah, tá. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Gente, rapidinho pra vocês. Essa Bíblia aqui, ó, ela é temas em concordância, nem dá para ainda para ler, mas tá vendo? Mas aqui, então elas são duas Bíblias, que ela é toda recitada aqui em temas. Ele pega os temas em concordância, então é metade. Então a gente tá lendo praticamente isso aqui, ó. Aqui. Mano! Eita! Ó, aqui Apocalipse acabou. Aqui. A gente tá lendo isso aqui da Bíblia. Olha o que a gente já leu, velho. Isso aqui tudo já, ó. Isso aqui tudo já, ó. É folha pra caramba, gente. Ó. A gente já leu isso aqui. Ah, não. Ih. A gente já leu isso aqui. Olha aqui que a gente já leu. Isso aqui tudo. Fora que a gente já leu o Deuteronômio, a gente já leu? Não lembro, acho que a gente já leu, né, Deuteronômio? Sei lá, a gente já leu um aqui que eu não lembro. Jó. A gente já leu o Jó, que é grandinho também. Eita, trem. Rapidinho acaba, né? Passeou, fica com Deus.